Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Teacher Renan e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gramática, claro. Então a minha ideia é convencê-lo de que gramática não é esse bicho de sete cabeças e que é gostoso e que pode ser divertido e que na verdade é um conteúdo essencial se você está querendo falar inglês ou se você está querendo falar alguma outra língua, você vai precisar estudar a gramática daquela língua. Muito embora muita gente não goste de estudar gramática, você vai ter que passar por esse momento. E deixa muito claro aqui que eu não estou falando que se você só estudar gramática, você vai falar inglês. Não é isso, né? A gramática está ali e ela equivale a 50% do processo, 40% do processo. O restante a gente chama de exposição. É você se expondo ao idioma, brincando com o idioma, errando com o idioma e analisando e aprendendo a identificar quando essas estruturas forem aparecer. A aula de hoje é uma aula básica, então é por isso que eu estou aqui falando em português com vocês, né? Quem é meu aluno já sabe que eu tendo a não falar em português nas nossas aulas interativas, mas o motivo pelo qual eu estou falando em português é porque eu não sei como é que você está reagindo a esse vídeo, né, meu caro aluninho? Quando a gente está num contexto interativo, quando eu vejo meu aluno, eu consigo identificar se ele está com cara de paisagem, se ele está boiando, se ele está realmente entendendo ou se ele não está. Através desse vídeo eu não vou conseguir saber disso, então eu organizei o material de modo que as aulas do curso básico serão ministradas em português, perdão, e a partir do nível intermediário e avançado nós estaremos falando só em inglês durante esses nossos encontros. Hoje, como eu disse, é uma aula bem básica, então se você já é um aluno que tem um nível no idioma, já pula esse vídeo, vai procurar alguma outra coisa dentro desse canalzinho que está aqui, que você vai achar coisas interessantes. Muito bem, vamos começar? Let's get started! Primeira coisa vamos dar uma olhadinha no que eu tenho aqui de contexto, né? E, contexto é uma palavra muito interessante. Quem tenta aprender gramática fora de um contexto se ferra, se frustra, se traumatiza, porque vai ficar memorizando regra a vida inteira sem conseguir aplicar essa regra. Então perceba que toda vez que você estiver estudando gramática da língua inglesa, ou gramática da língua portuguesa, ou qualquer idioma que você esteja estudando, você vai precisar se debruçar sobre a estrutura dessa língua, né, que é essa gramática estrutural, e a gente também vai precisar passar pelo contexto, que é a gramática mais conceitual e mais contextual, perdão, não conceitual. Mas vamos começar com esse contexto. A aula de hoje vai ser separada entre, o primeiro momento, uma aula mais estrutural, então a gente vai falar sobre as estruturas do verbo to be. Tema da aula de hoje, verbo to be. E um próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre a análise do contexto, em que contexto que a gente usa o verbo to be. De novo, como é uma aula básica, a gente está falando sobre simple sentences with verb to be, que são sentenças simples com o verbo to be, né? A gente não está falando de nada complexo, senão seria um vídeo básico e eu não estaria falando em português com você. Mas tudo bem, sem mais delongas, vamos falar sobre verb to be. Todo mundo que já pisou na escola sabe que o verbo to be refere-se ao verbo ser e ao verbo estar em língua portuguesa. Então, quando eu uso o verbo to be, eu posso estar tanto falando do verbo ser quanto falando do verbo estar. E como é que eu sei disso, teacher? Como é que eu sei que se é verbo to be falando de ser ou se é verbo to be falando de estar? Você vai saber justamente pelo contexto, porque só pela estrutura você não vai conseguir identificar isso, tá? Mas como eu disse, a aula de hoje é estrutural. E vamos começar a dar uma olhadinha nessas sentenças que eu tenho aqui e eu quero que você repita essas sentenças em casa, tá bom? Então pausa aí, dá aquele drama, repete 2, 3 vezes, vê se sua pronúncia tá legal, tá bom? Seja muito rigoroso com a sua pronúncia. Nesse primeiro momento será bem interessante isso. Vamos lá. I am a student. That's the first sentence. I am a student. So repeat after me. I am a student. I am a student. You are from Brazil. You are from Brazil. Repeat after me. You are from Brazil. Good. He is an engineer. He is an engineer. Repeat after me. He is an engineer. Good. She's tall and chubby. She is tall and chubby. She is tall and chubby. Good, I'll stop that. It is cold today. It is cold today.
We are at home. We are at home. We are at home. You are students. You are students. And the last one, they are bored. They are bored. Ok. Vamos analisar o que está escrito aqui. Eu sou um aluno, I'm a student. You are from Brazil. Você é do Brasil. He's an engineer. Ele é um engenheiro. She's tall and chubby. Ela é alta e gordinha, fofinha, deliciosa, chubby. It is cold today. Tá frio hoje. We are at home. Nós estamos em casa. You are students. Vocês são alunos. They are bored. Eles estão entediados. They are bored. De novo, se você é um aluno básico, foge dessa aula que vai ser chato para você. Se você é um aluno intermediário ou avançado, perdão, foge dessa aula que vai ser muito chato para você. Se você for um aluno básico, fica comigo. Muito bem. Antes da gente entender o que é que está acontecendo, qual que é o lance do verbo to be, a gente vai ter que passar por uma fase de entender alguns conceitos muito básicos de todo o processo de comunicação, que são as pessoas do discurso. Para comigo aqui, aluninho. Eu não estou querendo dizer que eu vou explicar para você ou elaborar teorias do discurso. Isso é um ramo da linguística, a gente não tem tempo para falar disso. Eu gosto muito, na verdade, análise do discurso. Mas nós estamos falando de pessoas do discurso. Se você quiser saber mais sobre a análise do discurso, leia Foucault, A Ordem do Discurso. Mas, enfim, quais são as pessoas do discurso, né? Em todo momento que eu estou conversando, que eu estou interagindo, que eu estou produzindo algum tipo de comunicação, seja ela escrita ou seja ela falada, eu preciso entender que existem 3 peças em todo o processo de comunicação. Faz assim, pensa numa frase, cria uma frase em português mesmo, e aí você vai perceber que essa frase vai ter um desses conceitos que eu vou passar para você, pelo menos, tá bom? Primeira coisa que a gente vai ter é alguém que inicia o processo de comunicação, né? Alguém que começa a falar. Essa pessoa que começa a falar, a gente vai dizer que é a primeira pessoa, né? Falar, escrever, se comunicar. Ela é a primeira pessoa do discurso. Nessa interação aqui que eu estou fazendo, eu com o meu celular, mas falando diretamente com você, querido aluninho, ou querida pessoa que está aí lutando para aprender inglês. Eu sou a primeira pessoa. Eu, primeira pessoa. A segunda pessoa é a quem eu me dirijo, com quem eu falo. Né? Então, primeira pessoa, eu. Segunda pessoa é você que está aí me assistindo, me ouvindo. Isso é a segunda pessoa. Percebe? Eu e você estamos presentes nesse processo de comunicação, ainda que eu não me refira a mim. Eu estou presente, eu estou falando, e você está presente, você está me ouvindo. Mas, ok, então essa seria a segunda pessoa do meu discurso. Mas nem sempre quando a gente está falando, eu falo só de mim, nem falo só de você, nem você fala só de você ou só de mim. Nós temos assuntos outros. E esses assuntos são o que nós vamos categorizar como terceira pessoa. Esse assunto pode ser um homem. Acho que vocês cortou a cabeça aqui, só para descer um pouquinho. Esse assunto pode ser um homem, esse assunto pode ser uma mulher, esse assunto pode ser um pássaro, esse assunto pode ser um livro. Enfim, tem sempre um assunto por trás do que é que eu estou falando. Vamos categorizar isso bonitinho, então? Eu sei que a primeira pessoa que começa a falar, a segunda pessoa é com quem eu estou falando e a terceira pessoa é o meu assunto. Esse assunto pode ser um homem, uma mulher, pode ser um pássaro, um animal, um objeto, enfim, qualquer coisa. Sabendo disso, a gente vai conseguir, então, identificar quem são essas pessoas em inglês. Quais são elas? Vamos lá. Primeira pessoa, eu, eu, como aqui, I. Segunda pessoa, você, you, você. Minha terceira pessoa oferece uma problemática aí, porque se for um homem, eu vou me referir a ele, he. Se for uma mulher, eu vou me referir a ela, she. E se for um objeto, isso é muito interessante porque em português a gente tende a colocar gênero nas coisas, em inglês a gente não tem isso, tá bom? Então quando for um objeto, uma coisa inanimada, geralmente a gente usa esse carinha aqui que é o it, ele é meio neutro, né? Então não é nem feminino nem masculino, é um objeto.
Muito bem, então eu tenho primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. A gente fecha isso daqui dizendo que no singular, a primeira pessoa é eu, I, a segunda pessoa é você, you, a terceira pessoa pode ser he, se for um homem, pode ser she, se for uma mulher, e pode ser it, se for um objeto ou uma coisa. Mas não existe só o singular, a gente também pode se comunicar, obviamente, no plural. E no plural a gente sabe o que significa a palavra plural, né? Mais do que um. Vamos pensar que aqui, agora, nessa minha primeira pessoa, não tenha só uma pessoa. Seja eu e o John. O John está aqui do meu lado, meu amigo imaginário. E nós estamos falando com vocês. Vamos colocar tudo no plural? Então eu sei que essa primeira pessoa, quando ela vai para o plural, ela se transforma em nós. E nós, em inglês, a gente diz we. 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 Como aqui, ó. We. Nós. A segunda pessoa, que é you, ela também vai para o plural, mas, de novo, a importância do contexto. Esse plural não está evidente. Então, ele continua sendo you no plural. Mas calma aí, Renan, é you no singular e you no plural? Exatamente, you no singular e you no plural. Mas como que eu entendo? Você vai entender por aquilo que eu acabei de te dizer, que é o contexto e que é uma das coisas mais importantes, porque sem ele você vai ficar a ver navios. E a gente também vai ter, obviamente, o plural da terceira pessoa. Vamos pensar que eu tenho aqui duas mulheres. Eu tenho she and she. Não estou replicando nenhum modelo. Essa mulher está aqui de vestidinho simplesmente porque é fácil para você identificar. Viva as mulheres, elas vistam o que elas quiserem. Se eu quero falar elas são duas mulheres, eu preciso colocar isso no plural. Se eu quero colocar eles, vamos pensar um outro menininho aqui, também preciso colocar no plural. Se eu quero ver dois passarinhos ou dois livros, preciso colocar no plural. Então, o plural existe e eu preciso saber manuseá-lo. O que acontece é diferente do que acontece no singular, em que para cada assunto específico eu tenho um pronome, né? He é ele, um homem, she é ela, uma mulher, it é ele, ela, um objeto, uma coisa. No plural, a gente vai tratar todos eles como se eles fossem essa pessoinha aqui, ó. They. Mas e aí? They são duas mulheres, dois homens? São uma mulher e um homem? Independente. Pode ser uma mulher e um homem, duas mulheres, dois homens, um cachorro, dois homens e três mulheres. Tudo que for plural da sua terceira pessoa vai ser they. E aí a gente consegue colocar aqui, logo na frente do meu singular, as pessoas referentes ao plural. Tranquilo, né? I vira we, you continua you, he, she, it vira they. Muito bem, até agora você entendeu tudo, eu tenho certeza que você entendeu. Talvez isso tenha até ficado chato para você, porque você já sabe, mas eu precisava fazer essa introdução. Muito bem, sabendo então que existem essas pessoas aqui, a gente está pronto para aprender a conjugar esse verbo. Vamos lá, né? Vamos conjugar o verbo to be. Por quê? Não sei se vocês perceberam, o nome do cara é be, mas quando a gente conjuga ele, o que é conjugar verbo, hein, Renan? Conjugar é colocar ele junto com essas pessoas aqui. Né? Eu não digo eu ser, você ser, ele ser, nós ser, ele ser. Não digo isso, né? A gente conjuga. E a conjugação do português, por ser uma língua latina, é um pouco mais extensa, né? Então, em português, a gente vai ter um verbinho exatamente para cada pessoa. Então, vamos pegar o verbo ser aí e vamos conjugar. Eu sou, tu és. Eu não digo tu sou, né? Eu digo tu és. Ele é, eu não digo ele és, nem ele sou. Né? Nós somos, eu não digo nós sou. Então, para cada uma dessas pessoas, a gente vai ter um verbinho correspondente em língua portuguesa. Em inglês é um pouco diferente. A gente não tem essas 6 conjugações. Na verdade, o verbo to be, quando a gente estiver falando dele no presente, in the present, interessante lembrar que é um verbo, e se é um verbo, ele flexiona em tempo. Então, eu tenho as formas do passado, as formas do presente, as formas do futuro, enfim, as formas mais complexas também. Mas no presente, esse presente simples do eu sou, eu estou, a gente tem 3 formas, né? São am, is and are.
Essas são as 3 formas possíveis. Vamos repetir? Am, boquinha fechada, am, is, are, are. Cuidado que a gente nem pronuncia esse E aqui, tá? A gente para no R, ó, are, are, are. Good. Então, beleza, se eu tenho só 3, eu vou ter que saber qual que é a distribuição correta desses 3 caras de acordo com as minhas pessoas no discurso. Vamos lá, para eu, quem que eu uso? Você já sabe disso, né? I am. You are. He, she ou it is. Então, ele é, his, ela é, she is, it is. Ele, ela é coisas ou objetos, cuidado com isso. Nós somos. We are. You are. They are. Não tá difícil perceber que toda vez que a gente tem plural, a gente vai ter que usar are. Para he, she, it, a gente usa is. O you, como a gente nem sabe se é plural, se é singular, depende mais do contexto, a gente deixa com are. E o am, a gente vai usar para a primeira pessoa só. Então vamos repetir comigo. I am, you are, he, she, it is. He is, she is, it is. Plural, vamos lá. We are, you are, they are. Very simple. Mas o que acontece aqui? A gente está falando de afirmações, né? Eu sou. Afirmação é a frase positiva, né? O contrário da afirmação é a negação. Eu não sou. Aqui a gente está falando tudo, todos eles estão na afirmativa. Então, o verbo to be no presente e também na affirmative, na forma afirmativa. O que acontece é, quando nós estamos falando ou quando nós estamos escrevendo muito informalmente, a gente tende a contrair esses carinhas aqui da mesma maneira que a gente faz com o próprio português, né? Vamos pensar assim na estrutura você está. A gente escreve você está, né? Ou tu estás, mas na realidade a gente diz você tá, né? A gente contrai isso na nossa fala. Em inglês isso também acontece. E como que isso acontece em inglês? Dessa seguinte maneira. O que é I am vai se contrair e esse am vai virar um apóstrofozinho e um am. Am. Tudo que for is vira um apóstrofo e um s. Tudo que for are vira um apóstrofo e um re. Então vamos pensar. I am, forma normal, forma longa. E quando você estiver escrevendo textos mais formais ou numa linguagem mais formal, tenda a usar, por favor, a forma longa, né? A forma contraída a gente deixa para situações mais informais. Então vamos lá, tudo que for am a gente pode trocar por apóstrofo m. Então o que era I am vai virar I'm. Na verdade eu vou fazer isso diferente daqui. Deixa o am aqui e vou mudar dentro dessas orações aqui para a gente já ir praticando a pronúncia. Então aqui a gente tem I am e esse I am vai virar I'm. A gente tem you are. Esse you are vira you were. A gente tem he is, she is, it is, que vai virar his, she's, its. A gente tem todos os ares do plural, né? Então a gente tem we're, you were, there. Se a gente for pegar aqui, ó, a gente vai perceber que esses carinhas aqui são singular. E esses carinhas aqui são plural. Certo? O que é importante nesse momento? Que você não pronuncie isso errado, porque vai ficar feio. Então vamos praticar a pronúncia. Vamos primeiro pegar as formas longas e a gente vai comparar com a forma curta. Beleza? Vamos lá, ó. Repita comigo. I am. I'm. I am. I'm. I am a student. Forma longa. I'm a student. I'm a student. I'm a student, forma contraída. You are, forma longa. Vamos pensar lá no you are from Brazil. You are from Brazil, forma longa. Forma contraída, you were from Brazil. You were. You were. I'm a student. You were from Brazil. You were.
He is ficou he's. Smile. He's an engineer. He's an engineer. She is virou she's. So, instead of she is tall and chubby, eu estou dizendo she's tall and chubby. She's tall and chubby. Repete comigo bem rapidinho, ó. She's tall and chubby. She's tall and chubby. It is cold today. A gente pode contrair e vai ficar it's. It's cold today. It's cold today. We are at home, forma longa, forma contraída, we're at home. We're at home. You are students. Mas a forma contraída, you were. Da mesma maneira que a gente pronuncia no singular. You were. They are bored. Eles estão entediados. Mas aqui na forma contraída, they're. Let's repeat. I'm a student. You were from Brazil. He's an engineer. She's tall and chubby. It's cold today. We're at home. You were students. And they're bored. They're bored. Esse sonzinho do TH a gente vai falar sobre ele em uma aula em específico, não hoje, ok? Muito bem. Então nós aprendemos aí a forma afirmativa, como que eu afirmo coisas em inglês usando o verbo ser no presente. Então eu posso tanto usar a forma longa quanto a forma contraída, depende do grau de formalidade. Quanto mais formal, mais longo a gente vai utilizar, né? Vamos usar a forma longa na formalidade. Boa, mas nem só de frases afirmativas, né, a gente vive, a gente também vai ter que falar sobre negações às vezes, né? Então vamos colocar isso na negativa. No presente a gente tem am, is, are, a contração fica am, is, are, good, a gente já viu a pronúncia como ela funciona, mas agora eu quero ver a frase negativa. Não, o que vai acontecer aqui na negação? Vamos lá, a gente vai colocar a partícula not depois de cada um desses carinhas aqui, ó. Então a gente vai ter am not, is not, are not. Então vamos lá, vamos dizer eu não sou, I am not. Você não é, you are not. Ele não é, he is not. E a mesma coisa para she, para it. Nós não somos, we are not. Vocês não são, you are not.